Quem conhece o Walter? Ok. O Walter é o coordenador da Plataforma Juvenil pela Cidadania. Quem conhece a Plataforma Juvenil pela Cidadania? Ok. Só para que vocês saibam, o problema dessa plataforma é que é juvenil para a cidadania. Não existe cidadania. Walter, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite aqui à plateia. O que é e para que serve a Plataforma Juvenil para a Cidadania? Bem, a Plataforma Juvenil para a Cidadania é um movimento social que tem como objetivo fundamental a prossecução do exercício da cidadania. Ou seja, nós defendemos aquilo que nós temos chamado por cidadania alargada. Nós, durante muitos anos, tivemos movimentos sociais que tinham uma lógica de participação no espaço público, onde havia o controle ideológico, onde efetivamente havia, se quisermos, uma influência do pensamento dominante do status quo. E é assim que, no nosso entendimento da nossa ruptura que se fez, nós entendemos que era necessário e fundamental que houvesse uma plataforma ligada à sociedade civil que estivesse combinada com o espírito da participação no espaço público. Portanto, nós não somos uma organização instrumentalizada. Nós defendemos causas de cidadania, nós defendemos os interesses públicos da juventude e defendemos, acima de tudo, aquilo que é o nosso sentimento de pertença. Portanto, a Plataforma Juvenil para a Cidadania é, sem sombra de dúvidas, aquilo que nós temos dito, um espaço alargado de convivência democrática, porque, efetivamente, a socialização dos partidos políticos da juventude eram predominantemente feitos pela juventude. E era fundamental que surgissem outros espaços onde os jovens pudessem se identificar com maior participação, com maior liberdade, com maior exposição das suas ideias. E é assim que nós nos caracterizamos e acabamos por enfrentar todos os desafios. Porque, efetivamente, vejam que é muito difícil nós termos organizações da sociedade civil onde não são, digamos assim, defendidas pelo poder público e, efetivamente, nós procuramos defender as causas da juventude e os direitos alargados da cidadania. É sobre isso que a plataforma se propõe fazer, consciencializar, democratizar o espaço público e defender os interesses alternativos da juventude. Uau! Fala muito bem, hein? Essa juventude tem futuro. Juventude sem partido, hein? Uai, olha isso, estava a controlar, já hein? tive. Matar o homem. Já tive partido. Já tiveste partido? Já. Agora estás inteiro. Opa, maravilha. Já foste rapper? Já fui, já sou. Também. Mas todas as pessoas desse país começaram a cuspir nas pessoas por quê? És tu, Mauro Pastrana, Edi Tussa, mas o que é isso? Não. Tu ainda és rapper? Ainda sou. Pois é que falas muito bem. O rap foi, na verdade, o início de tudo. O rap foi o início de tudo. E nós fazíamos rap no Ilinga Teatro. O Ilinga Teatro era o espaço de convivência, era o espaço da intelectualidade da juventude. E, efetivamente, nós tivemos uma interação onde podíamos declamar, fazíamos o grafite, fazíamos o freestyle. E isso fez, efetivamente, contribuir para a nossa postura, para a nossa consciência, para a nossa convicção de nós fazermos política e, sobretudo, morrermos de pé, como diz o Valete. Maravilha. Não sei se já repararam, as citações do homem só são de rappers, hein? Atenção, daqui a pouco vai estar a tirar um Zé Eduardo. Portanto, foste membro do movimento estudantil angolano. Eu tenho aqui que também és ex-membro da Associação de Educação Cívica de Angola. Tenho aqui que também que é ex-membro do partido extinto Frente para a Democracia e candidato a deputado nas eleições de 2008. A pergunta que eu faço é, movimento estudantil, educação cívica, e foste candidato a deputado? É interessante. Não, porque todo esse percurso da participação cívica depois levou-nos a termos uma ideia da política. Ok. Portanto, nós em Luanda, temos que dizer isso aqui, eu vejo muitos jovens hoje que falam, criticam, é muito mais fácil. Portanto, eu quando comecei a ter convicção para falar, para exprimir a minha ideia, era muito difícil, porque na Rádio Eclésia depois tinha as tropas, tinha a segurança de Estado. Portanto, e foram momentos de muita convicção. Os meus pais sempre ficaram muito preocupados, mas eu tive que seguir um propósito. O propósito da verdade, da honestidade,
que caracteriza alguns elementos da minha família. Portanto, depois desta minha envolvência no espaço público, fundamentalmente na cidadania estudantil, nos movimentos associativos, eu fui para a FPD, Frente para a Democracia, do Dr. Filomeno Vera Lopes, Bonavena, Luís do Nascimento. E foi um momento muito bom na minha vida, porque nessa altura eu era estudante universitário e eu encontrei um espaço onde eu pudesse depositar as minhas ideias. E a FPD naquela altura era o partido que tinha uma presença urbana na nossa cidade capital. Ou seja, muita juventude intelectual do espaço urbano identificava-se com a FPD, porque a FPD tinha uma ideologia que defendia não só os interesses da juventude, mas também tinha uma lógica de fazer política, modéstia à parte, de forma muito diferente. Porque é importante nós resgatarmos o interesse de estar na vida. Precisamos de uma juventude mais autêntica, uma juventude que pensa país, uma juventude que olhe para o Estado como um ente inclusivo. E aqui eu não partilho da ideia, acho que já não está aqui o Cota Rosado, que dizia que, portanto, estar no governo não é condição fundamental de um status quo. É óbvio que não é. Mas nós somos angolanos. O que nós criticávamos no passado é que nós precisávamos de um governo, de um Estado inclusivo. E, efetivamente, se essas coisas puderem acontecer, é muito bom, desde que haja meritocracia e a convicção. O problema do nosso país, o problema da nossa governação, assenta em 3 pilares fundamentais: patriotismo e convicção. Nós não temos governantes com convicção. Toda a política pública do saneamento, da água, dos combustíveis, se não tiver convicção, significa que o governante tem que viver aquilo. O governante tem que conhecer o Cuito Carnaval, o Nancova, o Dirico, o Xongoroi, para depois fazer a lei, para depois fazer a programação da política pública. E isso, infelizmente, quase que nós não vemos, nós não temos. Nós precisamos de governantes patriotas. Nós precisamos de um Estado que acolhe a sociedade civil. Porque se a sociedade civil não tem partido político, significa que ela serve para governar. Se o senhor Rafael Marques for convidado e for da sua livre, espontânea vontade fazer parte do governo, por que não? Porque nós precisamos de mudar o rumo do país. E isso só vai ser necessário se os justos, se os bons puderem emprestar a sua sabedoria, a sua sapiência, para efetivamente as coisas mudarem. Tiago. Entretanto, falavas aqui em honestidade que vem da família. Eu ia te perguntar se eras da família do Rui Ferreira, mas entretanto... Mas a pergunta mantém-se. Que ministros ainda estão a exercer que tu achas que já não têm condições ou nunca tiveram? E aqui vale para o Rui Ferreira, que não sendo ministro, é juiz e está ultimamente a ser mais associado a casos do que o Zé Eduardo a Filhos. Sim, eu penso que esta é uma situação muito complicada, porque estamos a falar de um órgão de soberania, estamos a falar de uma pessoa que, do ponto de vista de referência pública, deveria ter uma ética. Portanto, é uma instituição muito nobre, o tribunal. E eu penso que, daquilo que vou observando, vou lendo, vou conversando com pessoas, eu acho que a coisa está a ficar muito complicada. Muito complicada para a própria instituição e para a própria pessoa. Portanto, se nós estamos agora na fase de combater a corrupção, e só se combate a corrupção com os tribunais. Portanto, os tribunais ditam as sentenças daquelas pessoas que, em sede da investigação, confirma-se efetivamente que praticaram ilícitos. Portanto, nós precisamos de tribunais que sejam uma reserva moral. E as pessoas são um exemplo das instituições. Nós, em Angola, por isso aqui está o desafio do presidente João Lourenço, precisamos de ter pessoas no Estado e no Executivo que sejam uma referência para a sociedade. Nós não podemos ter governantes que tenham problemas, portanto, vários, que depois criam constrangimentos para as instituições. Porque, acima de tudo, as instituições são a nobreza e são a reserva daquilo que se chama res pública, que é a causa pública a todos nós. É verdade. O Mugabe morreu fora de Zimbábue. Agostinho Neto fora de Angola. Zé Eduardo está em Espanha. Mas só os presidentes americanos é que morrem na América. Tipo, nós não temos condição também para morrer aqui.
Olha, Tiago, eu acho que essa é das questões mais importantes que para mim tu colocas. E eu quero fazer aqui uma reflexão de fundo. Por isso é que eu dizia que é importante o patriotismo e a convicção. Quando a mais alta figura do Estado, no caso um presidente da República, fica muito distante do seu povo, como aconteceu tanto com Mugabe, que morreu fora da sua terra, da sua pátria, isto dá sinais muito péssimos para as sociedades africanas, porque nós não conseguimos ser um exemplo. As nossas democracias não são um exemplo no mundo. Eu gostaria de saber, efetivamente, qual é o estado, a situação atual do ex-presidente da República. Só sabe que está fora. Portanto, eu não sei se o Rafael Marques sabe, tem alguma informação. Só sabemos que está fora. Portanto, tem um estatuto especial que a Constituição lhe reserva. Volta e meia ouvimos os filhos, no caso uma única filha, felizmente, a falar nos áudios, nos grupos do WhatsApp. Mas ninguém sabe qual é a situação atual. Isto nos coloca uma seguinte questão. O processo de transição em Angola Foi ou não foi? foi bem conduzido ou não? Não, isso só o Rafael Marques é que sabe responder. Isto é muito complicado e são sinais de que, para nós os jovens, futuramente, precisamos de acautelar. Há uma juventude, e eu tenho muitos amigos no MPLA, conversamos de quando em vez, e eu tenho dito que nós temos que nos preocupar com o amanhã. Eu já dizia no passado que o ex-presidente iria sair do poder um dia. E há várias formas para se abandonar o poder. Uma delas até é divina. Portanto, as pessoas nascem, crescem e depois morrem. Efetivamente não aconteceu. Mas as pessoas envelhecem. E quanto mais nós vamos envelhecendo, vamos tendo mais cansaço, surgem mais doenças e um dia acabamos por sair do poder. E quem é cristão também compreende isto. Portanto, nós temos um outro presidente. Um presidente que, quer queiramos, quer não, trouxe um paradigma inovador. Temos que dizer aqui com toda a frontalidade. Diferente. O presidente João Lourenço trouxe um paradigma inovador. Eu posso citar 3 pressupostos do paradigma inovador. É, mas são 3 mesmo, né? Em primeiro lugar, Em primeiro lugar, foi na MCK. Foi. Em primeiro lugar, aconteceu uma coisa inédita na presidência da República. O encontro que o presidente teve com a sociedade civil, que outrora chamava-se revolucionária. Portanto, Rafael Marques esteve no Palácio, tiveram outras pessoas no Palácio, portanto, foi algo inédito. Isto é uma coisa positiva. Depois, a vontade, o interesse de procurar dialogar. Isso não quer dizer que as coisas estejam bem. Estamos a falar da característica da pessoa. Nós, quando olhamos para um político, temos que olhar os atos, mas o caráter. Portanto, o caráter é que define a pessoa. E eu, do ponto de vista do caráter, eu vejo o presidente João Lourenço uma pessoa autêntica. Portanto, diz o que pensa, isso é muito bom. É claro que se as coisas não estejam a correr perfeitamente bem, isto é uma outra coisa. Mas temos um presidente que procurou dar uma entrevista coletiva com os jornalistas. Foi muito boa. Eu gostei de ver o Noque Nogueira na entrevista que fez à televisão pública de Angola. O Noque Nogueira não é um jornalista do sistema, é um jornalista crítico do Novo Jornal e conseguiu fazer questões autênticas. Portanto, há aqui coisas que no passado não eram possíveis, são impensáveis. Temos um presidente que penso que quando se desloca para uma província procura dormir. Portanto, há aqui coisas boas que eu no passado criticava e por coerência hoje temos que aplaudir. Agora, as coisas devem ser consolidadas. Este é o debate. O país está no melhor caminho? Eu acho que ainda não. Mas para se chegar ao caminho certo, é importante, por um lado, o presidente João Lourenço revisitar o seu executivo. Portanto, o presidente João Lourenço tem de primeiro perceber se os seus mais próximos colaboradores têm o alcance de compreender aquilo que é o país. Portanto, o interesse nacional. Nós temos que ter um ministro da Casa Civil que conheça o país. Calma. Portanto, só assim é que vale a pena. Eu estou contigo. Agora diz uma coisa. É que quando tu dizes que os ministros têm que conhecer o alcance, o presidente também, não? Obviamente. Ele tem que, portanto, é o que ele está a fazer agora. Ele anda a passear, anda a visitar o coisa para depois ver, aqui no Cunene não tem água. Espera aí.
Chuva. Como é que... Não, mas depois também tem de responsabilizar. Ok. Portanto, nós, durante muitos anos, não tivemos, digamos assim, este elemento da responsabilização. Quando um ministro não está a governar bem, tem de sair. Agora, há uma coisa que eu acho que não pode ser o populismo. Eu não acho correto que na questão dos aviões houve um recuo do presidente. Vamos dizer que ouviu a sociedade. O Rafael, na questão da Telestar... Não, o Rafael foi no bairro dos ministérios. Na questão da Telestar também recuou. Agora com o bairro dos ministérios também recuou. Mais ou menos, né? Porque mais ou menos, o ministro disse que... Vocês falam à toa, Rafael, eu nem leio Maca. Que Maca é essa? Não, só que o Rafael Marques deve ter muito mais poder que o ministro. Isso é tranquilo. Recuou. Entretanto, isso também pode não ser muito bom. Porque isso leva a uma governação de populismo. Portanto, um presidente da República deve ouvir o povo. Mas há decisões que devem ser tomadas a favor do povo, mas sacrificando. Porque nós temos que discutir o seguinte. Será que a questão da Telestar, de uma companhia, do bairro dos ministérios, é algo assim tão mau? Tem que se discutir primeiro os problemas, para depois se decidir. E eu penso que o presidente, por um lado, ouve a sociedade, ouve os angolanos e as angolanas, mas é preciso que sobre algumas questões consiga ter o punho de decidir para não ficar permanentemente a recuar, porque senão coloca-se uma outra questão. Como é que os dossiês chegam nas mãos, tanto da Casa Civil, do presidente? Será que ele tem acesso ou não? Portanto, é muito estranho. E é bom até para a sua própria imagem que esse aspecto seja retificado para que os angolanos consigam ter dias melhores, mas consigamos ter estabilidade governativa. Isto é fundamental. Temos questões para o Walter? Temos ali uma, temos ali duas. Fechado. Boa noite, sou o Edno Gaspar. Eu ouvi atentamente Walter Ferreira, uma oratória muito boa. Parece filiado, não ex-filiado, mas parece um filiado atual do partido do poder. E vou lhe dizer porquê. Uma plataforma, como diz, plataforma para a cidadania, juvenil para a cidadania, ok? O seu discurso está muito mais alinhado para a política do que exatamente para a plataforma. Porque, no meu entender, a plataforma devia estar alinhada com aquilo que a juventude pensa. Em alguns momentos percebi que defendeu uma linha de pensamento e disse aqui que o presidente João Lourenço era coerente e dizia aquilo que pensa. Dizer o que nós pensamos é bom, mudou. O que fez até agora, no meu ponto de vista, não sendo político, não é inovador. Fez diferente. E vou dizer porque é que fez diferente. Acho eu. Primeira questão que me intriga nisto da plataforma e na atitude do presidente João Lourenço. Houve uma situação recente que foi vergonhosa, repito, vergonhosa, com letras maiúsculas e em bold. Por quê? Houve a Feira do Emprego. Ok? Obrigado. Mais um adjetivo. O desastre. Não vimos a plataforma em nenhum órgão de comunicação social. Primeiro. Não vimos o presidente titular do Poder Executivo a opinar sobre o que aconteceu. E eu acho que a plataforma e nós, os jovens, que durante esse tempo ninguém conseguiu se firmar com mérito, devia analisar da seguinte forma. O presidente João Lourenço exonerou a secretária de Estado para a Juventude. Ok? O titular, e há pouco tempo ouvimos o Dr. Rosado, o Presidente da República é o titular do Poder Executivo. Ok? Quem errou, ou quem erra nesse governo, não são os ministros nem os secretários de Estado. Ok? Quem erra é quem orientou, porque o ministro e os secretários de Estado não pensam por si só. Eu quero ouvir a ideia da plataforma com relação à Feira do Emprego. A outra, segunda questão é... Não, essa, desculpa, Tiago. Desculpa, é muito simples. Walter Ferreira, eu quero que me diga o seguinte. O presidente João Lourenço é coerente. O presidente João Lourenço, eu tenho 45 anos de idade. O presidente João Lourenço, quando eu comecei a pensar e a ler, o presidente João Lourenço fazia parte do partido no poder e já era governante. O presidente João Lourenço reconduziu
a equipe econômica completa que nos levou ao que estamos a viver hoje, os dias difíceis. Ok? A plataforma tinha que dar uma ideia à juventude. Muito obrigado. Muito obrigado. Curioso. A pessoa que acaba de falar é meu primo mais velho. É bom quando nas famílias há um exercício democrático. E, de facto, são questões que nós, de forma recorrente, temos discutido nos nossos fóruns mais pessoais. Meu querido primo. E Mocota. Não, vamos lá ver. Há 3 coisas na vida que são fundamentais. 3. Uma delas, eu acho que a verticalidade é fundamental. Eu vou responder da seguinte forma. Não, primeiro eu quero falar sobre a verticalidade. A verticalidade, para mim, é um valor fundamental. Por quê? Porque a verticalidade é que nos dá a capacidade de nós avaliarmos. É claro que sobre algumas coisas nós temos de estar de acordo, porque facilmente nós vemos. A situação econômica do país não está boa. Portanto, eu prefiro não discutir o óbvio. É provavelmente aqui uma discussão se calhar se interessa ou não. Será que herdou os erros do passado, a gestão do passado? É também uma outra discussão. Eu penso que é fundamental nós olharmos para os temas atuais de forma diferente. Isso significa dizer o quê? Temos de criticar, sim. Temos de criticar, sim. Aliás, esta é a nossa postura que nos caracteriza. E nós não criticamos em privado, criticamos mesmo no espaço público. Mas, acima de tudo, precisamos de reconhecer o esforço que pode estar a ser feito. E é fundamental. Em relação à Feira do Emprego. A Feira do Emprego foi um desastre. Não foi um desastre por causa do presidente João Lourenço. Foi um desastre porque a senhora ministra não tem a capacidade de compreender os problemas da juventude. Não conhece os problemas da juventude. Nós só vamos ter governantes ou gestores que consigam resolver os problemas se eles conhecerem os problemas. É claro que o presidente João Lourenço é o titular do Poder Executivo e o governo é unipessoal. Mas o N não se esqueça que há pessoas que desempenham funções de executivo e a elas se deve pedir a responsabilidade. O ministro da Energia e Águas é a ele que se pede a responsabilidade. Portanto, existem as pastas setoriais do executivo. Isso é um facto, existem. Portanto, porque senão não criamos governo. O governo é unipessoal do ponto de vista do sistema de governo. Agora, os colaboradores do presidente João Lourenço devem ter capacidade de resolver os problemas da população. Mas isso não é possível com mero discurso. Tem de conhecer. Eu até propunha ao presidente João Lourenço a fazer uma das coisas que fez o ministro Adão de Almeida, da Gestão do Território, nomeou o Gelembi, que foi o diretor da ADRA, que é uma pessoa que conhece as comunidades, trabalha com a sociedade civil, foi para o IFAO. Portanto, vai poder implementar uma política que ele trabalha, conhece e domina. Boa noite. Meu nome é Miguel Nhoca. Alguém aqui me conhece? Isso não importa. Eu sou um dos causadores, né, da situação que está se discutindo aqui sobre o desemprego, a feira falhada, a exoneração da secretária. Nós aqui em Angola temos o hábito de nos focarmos mais nas consequências e não olharmos para as causas. Agora aconteceu isso e as pessoas estão preocupadas. Aquela parte da juventude que são os intelectuais estão preocupados em aparecer nas mídias, nas TVs e debaterem. Tá bom. Não, eu quero aqui só argumentar. Tá bom. Então,
O Mano Walter disse que é representante ou coordenador de uma associação cívica, certo? No dia 24 de agosto, um grupo de jovens saiu à rua protestando contra um mal que assola a maioria da juventude em Angola. E no discurso do Mano Walter já me deu a entender que não vai de acordo com aquela ideologia e parece que são jovens arruaceiros que não têm aquela capacidade intelectual de dar solução ao problema. Onde é que a associação do Mano Walter estava quando esses jovens saíram, né? Esforçaram o governo, a fazer aquela feira que foi uma humilhação, que agora todo mundo sabe, né? Qual é o apoio que a associação do Mano Walter deu? É mais ou menos por aí. Eu só quero ver a posição da tua associação quanto a esta juventude que parece que é vista, né, como a juventude arruaceira, aquela que não tem consciência intelectual para dar problema à solução do país. Obrigado. Olha, mano, a secretária de Estado da Juventude, a doutora Guilhermina, foi exonerada há muito tempo. Há uma coisa que é preciso explicarmos aqui, e a Casa Civil penso que comunicou muito mal. A pessoa que foi exonerada, a secretária de Estado que foi exonerada, não foi exonerada no exercício das funções ainda que fez com que a feira do emprego fosse organizada. Ela já foi organizada, exonerada há muito tempo. O que aconteceu foi o seguinte. Há um despacho de nomeação do Presidente da República, vai em Diário da República já, só que a Casa Civil não manda aos órgãos de comunicação social públicos. Portanto, o nosso amigo Fernando João, que é o atual secretário de Estado, ele próprio estava sem saber se ia tomar posse ou não, se ia exercer as funções ou não. E o que é que aconteceu? Esta feira do emprego, com os jornalistas a criticarem a sociedade, fez despertar que alguém já tinha sido nomeado, mas não tinha tomado posse. Portanto, a ideia que se quer passar à secretária Guilhermina não é justa, não é verdadeira. Coitada da senhora, já foi exonerada há muito tempo e ela não organizou a feira. Agora, meu querido amigo, nós não podemos continuar a olhar para as manifestações como uma forma de resolver os problemas. Elas... Pouco barulho. Assim. O nosso país, nós nos ouvimos pouco. Nós nos ouvimos muito pouco. Em condições normais. Isso aqui, tipo, Poxa, tem que haver. Tá... E falar isso não é dizer que são arruaceiros. É um espaço de intelectualidade. Nós também temos que começar no nosso país a discutirmos com elevação. Portanto, o discurso do trungungo, da euforia, temos que deixar de lado. Eu compreendo que a vida está mal. Portanto, não há emprego, há fome, há paludismo. Mas temos que discutir isso com ideias. Porque a forma de se discutir com o MPLA ou com o governo é com ideias. Portanto, esta ideia da sociedade civil, portanto, rabugenta, não. Como é que nós vamos ultrapassar os problemas? Temos de criar estratégias, temos de planificar, temos de conceber. Portanto, e isso é esforço. E o esforço disso é um esforço intelectual. Agora, eu não defendo uma sociedade de permanentemente crispações. Não defendo isso. Nós já tivemos os grandes conflitos armados, os nossos mais velhos já não se entendem. Nós precisamos de termos pessoas que se manifestam, porque é um direito consagrado na Constituição, mas precisamos também de criar projetos, de planificar a nossa luta. Nelson Mandela planificou a sua luta. Portanto, nós só vamos chegar ao desenvolvimento, aos acordos, se nós tivermos a capacidade de conceber. E isto falta muito, infelizmente. Agora, é fundamental que as pessoas continuem a protestar. Mas depois de protestar, a vida vai mudar. Vai mudar. Nunca mudou. Mas nessa país vai ter que sair, nunca mudou. As pessoas, nunca mudou. Mesmo, meus caros, a governação
Ninguém disse ao contrário. Reduz a euforia. Reduz a euforia, meu caro. É assim, calma. É assim. Animosidade. É assim, com todo o respeito, vocês já pagaram, estou-me a cagar. Estou a falar sério, com todo o respeito. É importante, eu ultimamente isso está a ser assim, e eu até acho fixe. É importante nós percebemos que nem toda a gente aceita aceitar aqui. E, portanto, ele está disponível para responder. Muitas vezes não vai ser o que nós queremos ouvir. Nós estamos num país que não nos liga, vai deter. É mesmo uma pessoa. Come on, não vale a pena agora estar pisando xixi. Vamos tentar. Estamos só a tentar, por favor. Fecha só o raciocínio. Para terminar, porque há pessoas que queiram mais falar, até eu botar Rafael. Portanto, o importante para mim é a nossa consciência. O país não está bem. Isso é o diagnóstico mais verdadeiro. Será que o governo vai conseguir resolver o problema sozinho? Eu acho que não. Precisa da sociedade civil, precisa dos grupos de pressão, precisa da crítica, mas, sobretudo, precisamos de novos saberes. Senhoras e senhores, Walter Ferreira, futuro do MPLA, de certeza absoluta.